Esta noite, olhos nos olhos, vamos enfrentar um dos maiores e mais importantes desafios da economia portuguesa. Impostos e investimento. Como produzir mais e melhor. O que é que o Estado, ou como é que o Estado bloqueia a atividade das empresas? O que é que deve o Estado fazer para aumentar a capacidade produtiva de uma forma rápida e drástica, para atrair investimento, para criar emprego e, no fim, melhorar o nível de vida? O nosso convidado do professor Henrique Medina Carreira, muito boa noite, em primeiro lugar, é Jaime Esteves, fiscalista da PricewaterhouseCoopers. Muito obrigado por estar aqui. Professor Medina Carreira, vamos começar por explicar aos nossos espectadores porque é que, na sua opinião, este tema é um tema decisivo. Não valerá muito a pena explicar o estado das contas públicas. Toda a gente sabe que estão desequilibradíssimas. O Estado foi assumindo compromissos para despesas públicas ao longo dos anos que as atiraram para montantes, enfim, absolutamente impossíveis de financiar. E temos estado nestes 2 anos do Governo a tentar, enfim, sem grande êxito, pô-las na ordem, as contas públicas. E isso é essencial para o futuro, como é evidente, e também porque o nosso endividamento público, em virtude do excesso de despesas no passado, é também imenso. Toda a gente começa a ter consciência do volume do endividamento público e do perigo que este endividamento representa, do ponto de vista da nossa capacidade para nos dirigirmos a nós próprios. Mas agora fala-se do crescimento. Bom, exatamente. Agora a discussão é o crescimento, como crescer, não é? O ataque às despesas públicas até agora não tem tido um êxito total. E, aliás, por causa das despesas públicas que há estas confusões todas dentro do Governo, fora do Governo, entre os partidos, entre toda a gente. Mas mesmo que nós conseguíssemos começar a arrumar este problema das despesas públicas, não há solução para as contas públicas sem termos outra economia. Porque a economia que nós temos hoje é uma economia que tem vindo a perder dinamismo nos últimos 12, 13 anos. Para se ter uma ideia, contas, enfim, grosseiras, nós em 2012 devemos ter tido um PIB equivalente em termos reais a 2000. Conseguindo, tivemos 12 ou 13 anos perdidos do ponto de vista económico. E isso vai conseguir-se com as empresas portuguesas, com o investimento português, ou não? Bom, o investimento português é sempre desejável e é desejável. Não é? Nem toda a gente o problema é que há falta de dinheiro e falta de iniciativa. Portanto, nós teremos de pensar talvez mais no investimento estrangeiro. E há várias barreiras, vários obstáculos que não atraem, que não permitem a atração de investimento estrangeiro, e um deles é o de caráter fiscal. Vamos a eles, então. E é o de caráter fiscal, não só pelo peso imenso da carga fiscal hoje. Ainda há bocadinho estávamos a conversar e verificava-se que o meu amigo paga impostos até agosto. Quer dizer, só vive com o resto, de agosto para dezembro. Eu não sei fazer as contas, nós hoje demos esta notícia que está aí a circular, não é? Com base num relatório divulgado pela Comissão Europeia, que é uma metáfora, não é? O dia da libertação dos impostos, não é? Que para a média portuguesa é 4 de junho. E isto é muito mais cedo do que outros países com outro nível de vida. Mas isto acontece porquê? Porque nós produzimos pouco, porque há muita gente desempregada e, portanto, também não contribui para os cofres públicos, e porque há muita economia paralela. Não, isso é visto em termos médios, quer dizer, se para uns será em agosto, outros em junho, outros se calhar em novembro, já lá não querem entrar em dezembro. E as empresas, não creio que esse exercício seja fácil de fazer, porque são muito variadas na sua dimensão. Há imensas empresas muito pequeninas e algumas poucas muito grandes. É um exercício, talvez valha a pena pensar um pouco, mas assim de repente não me parece que seja um exercício muito válido para transpor para o plano das empresas. Vamos agora então para os desafios que se colocam. Agora, o problema das empresas relaciona-se com a taxa do IRC, chamado Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e, portanto, temos taxas comparativamente muito altas, como se vai ver, com o Dr. Jaime Esteves, e temos uma burocracia infernal, que também se vai ver. Nós somos um país, do ponto de vista burocrático, parecido com aqueles que são oriundos do Império Soviético, aqueles países lá dos confins da Europa a leste, e, portanto, nós temos... Sendo que alguns deles estão melhores que nós, mesmo assim. Sim, mesmo os países de leste, alguns menos selvagens que nós, não é? Portanto, nós só temos, piores do que nós, 4 países da Europa, que vieram do Império
Império Soviético. Portanto, em burocracia. Bom, isto era bom que o Ministro das Finanças ouvisse bem o Diretor-Geral para perceberem realmente o estado deste país. Vamos lá então por partes. Ora bem, aquilo que nós pretendemos discutir aqui hoje é quais é que são os bloqueios e eventuais, dar pistas para eventuais sugestões sobre como melhorar a capacidade de investimento de uma forma rápida, tanto quanto possível. Dr. Jaime Esteves, da sua opinião, quais é que são os principais entraves à melhoria da rentabilidade da economia portuguesa, à competitividade das empresas, não é? Há um conjunto de... Trabalha ainda por cima numa multinacional, portanto, que além de fazer estudos para o resto do mercado, também trabalha. E, exatamente, e também lida com empresas internos. E, portanto, temos, enfim, a capacidade de fazer alguma comparação e ver os lados positivos e os lados negativos. Parece-me que este problema que o professor Medina Carreira bem salienta, do crescimento, tem a ver, desde logo, com a dificuldade das contas públicas, isso é sabido, e também com a dimensão do mercado. Neste momento agravado com o facto de a Europa também se encontrar em contração e, portanto, temos que nos virar ainda mais para o exterior do que aquilo que já tínhamos que nos virar. Mas o exterior é um exterior para além da Europa. Exatamente, esse exterior é um exterior para além da Europa, ou seja, ainda mais exterior do que aquilo que já o era. E, por exemplo, se em 2000 as nossas exportações para fora da Europa valiam 20% do total, hoje valem 30%. É positivo, mas ainda assim é curto. E, por exemplo, também é curto a dimensão das nossas empresas. Por exemplo, quando eu ando a falar de exportações, de um conjunto de 400 e pouco mil empresas registadas, 260 mil ativas, as empresas que exportam por ano mais de 1 milhão de euros para o exterior não são mais que 5 mil empresas. E, portanto, temos um mercado pequeno e temos um mercado caracterizado por muito pequenas empresas. E, portanto, para crescer... Que também pagam poucos impostos. Que também pagam poucos impostos, enfim, já lá podemos ir. Mas, portanto, isto significa que para crescer nós precisamos nos virar para o exterior. Precisamos virar para o exterior para exportar e exportar para fora da Europa, o que é mais difícil, para prestar serviços para o exterior, também para captar investimento. Portanto, precisamos de capitais para podermos investir e também, por a sua vez, exportar ainda mais. Até para o turismo precisamos de turistas estrangeiros. Portanto, isto significa que nós precisamos de uma política global virada para tornar Portugal um país mais atrativo, que é para as nossas empresas que exportam, que é para as empresas externas que venham para Portugal. Vamos tentar identificar quais é que são então os maiores bloqueios atuais a essa situação? Sr. Medina Carreira. Os impostos são um problema, como é evidente. Os números que o Dr. Jaime Esteves coligiu mostram quanto à tributação dos lucros dividendos. Quer dizer, é preciso explicar para o grande público perceber, a sociedade, enquanto tal, quando chega ao fim do ano, tem que pagar um imposto sobre os lucros que realizou. É o IRC que funciona. Mas os lucros, muitas vezes, e normalmente, não são para ficar na sociedade, são sempre para ser distribuídos aos sócios. E quando os sócios recebem esses lucros, pagam o IRS. Quer dizer, um lucro de 100 na base, na sociedade, não paga só o IRC, paga o IRC e depois o sócio paga o IRS. E o ano passado, este ano, não sobre taxas adicionais para empresas. E feita esta, colecionando esta sucessão de impostos, o Dr. Jaime Esteves mostra-nos que nós temos entre 46% e 51% de carga fiscal. Exatamente. Quando a sociedade gera 100, pelo caminho vão ficar entre 46 e 51. Bom, isto em si mesmo não diz muito. Mas quando se compara com a Irlanda, ficam 30. Quer dizer, enquanto aqui saem de 46 a 50, na Irlanda são 30. Na República Checa, 31 ponto qualquer coisa, não importa. Na Holanda, 36 qualquer coisa. Na Áustria, 44. Exatamente. Quer dizer, temos aqui mais 4 países, enfim, escolhidos para termos de comparação, e isto mostra que se queremos fazer alguma coisa que atraia, de facto, investimentos, nós não podemos baixar qualquer coisa, porque há sempre outros que, do ponto de vista fiscal, são muito mais atrativos do que nós. E, portanto, este problema de Mas então, quando diz não podemos baixar qualquer coisa, é que está a sugerir, por exemplo, que uma redução destes valores que são tributados sobre os lucros das empresas
sobre a atividade das empresas, deixa drasticamente... Não estou a sugerir. Nós, no FIFA, tentaremos fazer um apanhado destas condicionantes, porque a mim surpreende-me alguma ingenuidade política. Por exemplo, eu já vi o Ministro da Economia muito satisfeito, porque se isto baixar, nós vamos atrair rapidamente e em força investimentos estrangeiros. Bom, talvez estes números possam servir ao Ministro da Economia para arrefecer um pouco o seu ímpeto otimista. Quer dizer, nós temos que mexer, se quisermos fazer alguma coisa, e não é só isto, nós não estamos só dependentes dos impostos, estamos dependentes de outros fatores. Mas no plano dos impostos, que é aquele que nos ocupa hoje, não é vai tirar 10. Se quisermos atrair por esta via, não são estas brincadeiras. Em 4 anos passa de 50 para 40. Não vale a pena. É estarmos a enganar uns aos outros. E por isso se fez esta comparação para perceber que antes de nós, e em muito melhores condições de toda a ordem, há vários países. Ou seja, o que está a sugerir é o famoso choque fiscal para as empresas. Não quero chamar de choque, mas... Essa expressão, enfim, acabou por se banalizar um pouco e ser arma de arremesso político. Foi o deputado Miguel Frasquilho que, em 2004, no tempo do governo do Dr. Barroso, lhe chamou o choque. Foi uma proposta eleitoral. Sim, no exemplo da Irlanda. Foi na campanha eleitoral de 2004. Mas ficou sendo conhecido como choque. Mas quer dizer, se quiser alguma expressão que possa indiciar o que é necessário fazer, chamemos-lhe um choque. Quer dizer, não é tirar qualquer coisa. Deixa-me provocar um bocadinho mais, aqui fazendo a pergunta ao Jaime Esteves. É um choque fiscal ou é um sismo fiscal que a economia precisa? Provavelmente um sismo fiscal, e tem bastante razão. Porquê? Este nível de tributação significa que, de facto, em Portugal, para as empresas e seus acionistas, a tributação é exagerada. E isso, obviamente, não atrai investimento estrangeiro. Mas não é... E também afasta quem cá está, pela sua Também afasta quem cá está, como é evidente, que tem que gerir a sua carga fiscal e comparar alternativas de investimento. Mas não é o único efeito que leva a expulsar o agente estrangeiro, que devia ser acarinhado. A nossa complexidade, a nossa demora, a nossa celeridade em alterar a legislação, tudo isso complica. Deixa-me só pegar numa expressão que utilizou, porque é uma expressão pouco usada neste tipo de conversas, que é expulsar o investimento. Acha que isso está a acontecer neste momento? De alguma forma, sim. Repare, nós temos que acarinhar investimento e, no entanto, temos uma tributação extraordinariamente pesada. Estes números da tributação das empresas ilustram exatamente isso. A carga fiscal global também o ilustra, e ela tem vindo a subir. Se nós calcularmos o total dos impostos sobre o PIB per capita, ponderando o nosso PIB per capita, que é mais baixo que o de outros países, nós rapidamente chegamos à conclusão que na União Europeia somos o 5º país com carga fiscal mais elevada na sua globalidade. Pior que nós também, só mais uma vez, Europa de Leste. E se compararmos o número de horas necessários ao cumprimento de todas as obrigações fiscais que são impostas às empresas, também chegamos à conclusão que somos o 5º pior país. Nós temos aí um gráfico que eu penso que podemos partilhar com os nossos espectadores, que ilustra precisamente essa questão das horas necessárias para o cumprimento de impostos e obrigações. E isso, por exemplo, significa que pior que nós temos Portugal a vermelho, ali e, portanto, vermelho no meio daquelas barras pretas do canto direito, não é? Exatamente. E a direita são... À direita são a Hungria, a Polónia, a República Checa e a Bulgária. Exatamente. Ou seja, nós somos o 5º país, somos o primeiro país da Europa Ocidental, digamos assim. Exatamente. Ou somos o país da Europa Ocidental onde perdemos mais tempo a resolver as questões relacionadas com as pequenas questões. E o que isto diz o que sobre a economia e diz o que sobre o Estado? Isto diz que nós temos uma carga fiscal muito elevada, que exige controles adicionais para poder garantir a receita. Significa também que temos um sistema que só por si já é complexo e que, de alguma forma, esta complexidade também expulsa investimento estrangeiro. Ou seja, um investidor olha para isto e diz: que carga de trabalhos que eu vou ter aqui. Sim, sem dúvida, mas o que é curioso é que também as pequenas empresas estão sujeitas a esta carga burocrática. E as pequenas empresas têm lucros menores. Ora, isso leva a pensar que este custo de cumprimento é um custo de cumprimento regressivo, ou seja, o número de horas, precisamos do mesmo trabalhador para empresas maiores
ou mais pequenas para cumprir com as obrigações fiscais, mas ele é proporcionalmente maior nas grandes empresas. Nas pequenas empresas, peço desculpa. E ganhamos alguma coisa com isto? Eu penso que não. Eu penso que